E aí galera, beleza? Seguinte, eu estava acompanhando um debate barra discussão entre um pastor da Assembleia de Deus e um obreiro da Universal a respeito de sacrifício dinheiro, beleza? O obreiro estava dizendo que as pessoas têm que sacrificar e o pastor estava dizendo que não, isso não existe mais, beleza? E o principal argumento que o obreiro trazia era: tá na Bíblia, a Bíblia é mentirosa então. Beleza? Só que tem um probleminha. Tem muita coisa na Bíblia, beleza? E para esclarecer esses pontos, eu resolvi criar essa nova playlist e trazer um assunto muito mamiloso para a gente debater, que é a respeito se o Velho Testamento vale ou não vale, beleza? E eu vou afirmar para vocês que o Velho Testamento não vale mais. E no caso não sou eu que estou afirmando, beleza? E sim a Bíblia. No caso, a Nova Aliança, beleza? E para explicar direitinho, eu tenho que fazer primeiro dois pontos. Primeiro, eu estarei usando um áudio que é da Bíblia traduzida Almeida, e para ler vou estar usando uma Bíblia da Testemunha de Jeová. E como eu já disse em vídeos anteriores, Testemunha de Jeová são hereges, então eles mudam a Bíblia, então vai ter algumas partes aqui que vão estar diferentes. O segundo ponto, eu vou dizer para vocês, a Nova Aliança, ela não começa em Mateus 1:1, beleza? A Nova Aliança só vai começar depois da ressurreição de Cristo. Dito isso, e não sou eu que estou dizendo, tá? É a Bíblia que está dizendo, mas isso da Nova Aliança e Velha Aliança fica para depois. Dito isso, vamos ao vídeo. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei,
da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Bom, eu vou dar ênfase aqui no 4, beleza? Que diz assim, ó: porque Cristo é o fim da lei, beleza? Para que todos aqueles que exercem a fé possam ter justiça. Aqui está errado, mas deve ser justificado, que pela lei é justificado, se eu não me engano. Mas é isso, vou falar de novo aqui. Porque Cristo é o fim da lei. Obrigado, fecha o vídeo aí, até a próxima. Não, brincadeira. Vamos lá. Para não dizer que eu não falei das flores, quando eu fui gravar esse vídeo, eu fui buscar no YouTube vídeos para argumentar, né, para trazer contrapontos. E por minha surpresa, eu encontrei um vídeo do Salatiel Júnior falando a respeito do Velho Testamento. Por que surpresa? Porque eu pensei sinceramente que ia ter um vídeo de alguém, sei lá, ligado a essa teologia da prosperidade para tentar defender que o Velho Testamento existe ainda. E não, foi um cara ateu. O segundo vídeo também é de uma pessoa ateia. E eu vou trazer esses dois vídeos. Um eu vou trazer agora, vou continuar respondendo aqui. E o outro acho que eu vou fazer um vídeo depois, porque ele levanta mais questões do que afirmações. O Salatiel afirma, esse outro rapaz ele pergunta. Beleza? Então vamos às afirmações dele. Ele começa o vídeo dele falando... Os argumentos que ele traz no vídeo dele é principalmente do Velho Testamento. Então eu peguei só do Novo Testamento, no caso da Nova Aliança,
Novo Testamento e Nova Aliança, para explicar melhor, beleza? Primeiro ele começa citando Timóteo, beleza? Ele fala que foi o Timóteo que escreveu, mas na verdade quem escreveu foi Paulo. Eu vou dar ênfase aqui no que ele falou no vídeo dele, que é o 3,16, que ele diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça. Beleza? Esse aqui seria o argumento mais pesado dele, que já está na Nova Aliança. Só que é o seguinte, desculpa a redundância, só que é o seguinte: porém, todavia, entretanto, ele diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus. Sim, beleza, confere, inspirada, não tá dito escrita, beleza? E depois a gente vai falar a respeito disso. Então, toda a escritura é inspirada por Deus, beleza, mas não está escrito que é escrita por Deus. Vamos lá. E proveitosa para ensinar. Ué, vamos pegar aqui um exemplo. Ele fala aqui, ó, vou colocar tudo junto: ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça. Cara, se um professor de história vem para você e fala assim: ah, a Revolução Francesa é importante para ensinar, para repreender, para não sei o que lá, para edificar justiça, ele tá falando que a gente tem que guilhotinar as pessoas? Ou esse professor está falando que a Revolução Francesa foi importante e trouxe muitos valores republicanos hoje para nós? Ela foi um divisor de águas, tanto que separou a Idade Média da Idade Contemporânea. Acho que é isso, na Idade Moderna. Ah, não lembro. Agora eu não lembro direito. Eu não sou professor de história mesmo, não tenho que lembrar disso não. Então, quando o Paulo está escrevendo isso, ele está dizendo isso, é um caráter histórico. Quando ele fala que toda a escritura é inspirada, é isso. Você tem um caráter histórico na escritura, beleza? Vamos para o próximo argumento agora. O próximo argumento que ele deu foi em Mateus 5, do 17 ao 19, beleza? E escuta aí o contexto inteiro, tá? Eu vou colocar, aí vocês escutam aí, beleza? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Vamos lá, voltando aqui, a ênfase, né, no 17 e no 19, diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Essa parte aqui, eu não vou ler mais, vou parar aqui no cumprir, porque é isso que é importante pra gente. Cristo disse que veio cumprir, e ele cumpriu. Quando ele morreu, ele cumpriu a lei e morreu pela lei, beleza? Então, ali, acabou. Foi quando a lei morreu. Cristo é o verdadeiro sacrifício. Então, quando ele diz, não vim destruir os profetas, ele está falando em vida, mas cumprir. Quando ele morreu, ele cumpriu. E esse negócio de passar os céus, passar a terra, é até a morte dele. Não ia passar o céu e a terra até a morte de Cristo, como não passou. Beleza? E isso fica claro nos livros de Hebreus. Acho que é de Hebreus que está bem escrito isso a respeito do sacrifício, do sacrifício de Cristo. E eu vou recomendar que vocês leiam também o livro de Gálatas inteiro e o livro de Hebreus inteiro. É que é muita coisa para trazer aqui, o vídeo já está ficando gigante. Beleza? E para terminar, ele dá o Salatiel, ele traz de exemplo o porco, né, que é imundo, e agora os cristãos podem comer porco e Deus muda de ideia, não sei o que lá, e que Deus muda de ideia e blá blá blá. Para responder isso, eu vou deixar aí 2 Coríntios de 3, né, 2 Coríntios de 3 a 18, onde fala a respeito do entendimento, beleza? Vamos lá, escuta aí o áudio e depois a gente volta. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória,
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que o apóstolo quis dizer com isso? Que a leitura do velho pacto, no caso o Velho Testamento, existe um véu sobre ela que é do entendimento. As pessoas não tinham entendimento do que Deus queria falar. Beleza? Então eles interpretavam do jeito deles, e por isso que tem várias coisas no Velho Testamento que não vale mais, e Cristo, quando veio, mandou tudo para o espaço. Beleza? Não é que Deus mudou de ideia, é que as pessoas não tinham entendimento daquilo, não sabiam o que Deus queria realmente. E isso é descrito no texto que eu citei, não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo que está falando, vai reclamar com Paulo. Beleza, galera? É isso aí. Eu acho que eu terminei. Até a próxima. Fui.